Irmãos, tem um assunto que causa arrepio nas pessoas. Esse assunto é a questão da oferta na igreja local. Isso traz uma indisposição meio que geral. Falou em dinheiro, as pessoas já fazem cara torta, já rola um constrangimento, e isso dentro do contexto da igreja. Se nós falar de um contexto fora da igreja, então nem se fale, né? Se você contar para algum familiar seu que não é cristão, que você mensalmente contribui para uma igreja, você logo já é taxado de ignorante, de estar sendo enganado, né? Você está dando dinheiro para um pastor que não faz nada, né? Porque a ideia é que o pastor não trabalha, né? O pastor só fica em casa sendo sustentado pelos irmãos. Então, é evidente que muito dessa fama, ela realmente existe porque igrejas têm pregado de uma maneira errada esse assunto. As igrejas têm deixado uma mensagem que até o mundo reconhece como esquisita, né? E ela é uma mensagem que não é retirada das Escrituras, né? Hoje nós temos muitas igrejas que, nitidamente, o objetivo principal é financeiro, retirar dinheiro das pessoas, usam o texto bíblico para isso, e o que mais nós vemos são igrejas milionárias com seus pastores milionários, né? Chega a ser bizarro dizer que existem pastores que andam de jatinho particular no nosso país, mas existem, né? Isso é tão estranho das Escrituras, né? Viver dessa maneira para qualquer cristão, ainda mais sendo um pastor, né? Então as pessoas de fora veem isso, né? Isso que está sendo vendido na televisão, né? Esse evangelho que está sendo pregado, e as pessoas entendem isso como algo que é uma extorsão realmente das pessoas, né? Usam a palavra de uma maneira distorcida, né? Fora do seu contexto, para alcançar aquilo que eles almejam, que é unicamente recurso financeiro, prosperidade e tudo mais. Mas além disso também existe no nosso meio evangélico brasileiro, é muito presente a igreja cristã sendo judaizada. O que isso quer dizer? Trazendo elementos do judaísmo para o culto, né? É muito comum você ver igrejas com a bandeira de Israel no fundo, com candelabro, com a arca, coisas do tempo do povo judeu. E isso não deixa de ser diferente com a mensagem do dízimo, né? Eles usam o dízimo de uma maneira judaizante, como uma imposição da lei, né? E aí as pessoas que não guardam aquela lei, elas são cobertas de diversos tipos de maldição. Logo já dizem que o devorador vai tirar o dinheiro delas, que isso é roubar Deus, entre tantas outras coisas, né? Mas eu não vou entrar nesse contexto hoje aqui na pregação, eu nem quero tratar disso, desse ramo. Eu só quis trazer para a introdução essas igrejas que pregam prosperidade, que vivem disso e que tiram o dinheiro de uma maneira abusiva dos seus membros. E também essas igrejas judaizantes, eu nem vou trazer esse exemplo para nós na pregação, porque ele não nos interessa, né? Nós vamos tratar a realidade bíblica desse assunto. E nós temos um texto precioso nas nossas mãos hoje, que pode nos dar diversas orientações da maneira e os princípios que devem nos guiar em relação às ofertas. E esse texto é Filipenses capítulo 4, de 10 a 20. Ele é muito rico em informações, e é por isso que eu quero tratar ele em duas pregações distintas. Tá? Eu quero trazer duas perspectivas aqui em relação a esse texto. A primeira é a perspectiva da igreja contra a oferta àqueles que vivem de levar o evangelho. E a segunda pregação na perspectiva do ministro do evangelho. A atitude de quem recebe a oferta da igreja. E no caso aqui do texto, o apóstolo Paulo. Então o meu objetivo com a pregação de hoje, irmãos, é analisar, com base no texto e no exemplo da igreja dos Filipenses, a atitude desses irmãos no sustento da igreja local, no sustento de missionários, de pastores, de pessoas que vivem integralmente de levar, de propagar a obra de Deus nesse mundo. E eu pretendo, irmãos, por meio dessa análise da atitude dos filipenses quanto à oferta, mostrar que o princípio que nos guia nesse assunto é a correta perspectiva da graça de Deus para com as nossas vidas. É isso que dirige a nossa vida quanto às ofertas. Uma perspectiva correta da graça de Deus. Nós não podemos olhar para esse texto desconecto de todo o restante que Paulo já nos ensinou aqui. Nós não podemos separar e isolar esse texto como se Paulo não tivesse dito nada antes. Ele falou e falou muito. E é por isso que nós não podemos olhar para esse texto desconecto
de tudo aquilo que Ele já nos orientou. Desconecto da humilhação de Cristo. Desconecto da alegria no Senhor. Desconecto do viver como peregrinos nesse mundo, sabendo que a nossa pátria é no céu. Nós não podemos olhar esse texto desconecto do exemplo que ele nos dá e do incentivo que ele nos dá à união entre os irmãos em Cristo. Nós temos que levar em conta tudo aquilo que ele nos disse ao analisar esse texto. Então nós devemos olhar a oferta na igreja local sob a luz da graça imerecida de Deus. Nós devemos olhar esse assunto com base na graça de Deus que nos transformou. Essa graça que nos alcançou. É ela que nos possibilita demonstrar amor, preocupação com aqueles que entregam a sua vida para o avanço do Evangelho. É através da graça que nós reconhecemos e podemos demonstrar a nossa gratidão e a nossa generosidade para com essas pessoas que vivem de levar o Evangelho no mundo. Então vamos fazer a leitura. Filipenses capítulo 4, dos versos 10 a 20. O texto diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, soberano Deus, nós pedimos a Ti agora que o Teu Espírito venha a nós nos ensinar a Tua palavra, de acordo com o real entendimento e o real motivo que levou Paulo a escrever essas palavras. Possamos aprender as Escrituras de uma maneira correta, que ela nos leve até uma mudança, até uma novidade de vida, Pai. Que a palavra de Deus transforme o nosso coração de uma maneira poderosa. Que a gente possa entender as questões da oferta, algo que é tão negligenciado, tão ensinado de maneira errônea, que a gente possa encontrar o padrão bíblico para isso, através da sua palavra. Que sejamos cativos a ela, Senhor, e em tudo possamos dar glórias a Deus, principalmente por essa revelação preciosa que temos diante de nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Então, o primeiro princípio que eu quero trazer essa noite, que é extraído do exemplo da igreja do Filipenses, é a preocupação desses irmãos com aqueles que entregam a sua vida para propagar o Evangelho. Vamos ler de novo o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Antes de mais nada, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um fato bastante importante aqui. Paulo está dando aqui nesse texto, todo esse texto que nós lemos, é uma palavra de agradecimento pelas ofertas recebidas dos irmãos da igreja dos Filipenses. Mas nós sabemos, por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, que mesmo depois de se tornar um missionário, Paulo lhe manteve a sua profissão para que ele não fosse um peso para nenhuma igreja. E nós sabemos disso porque ele diz claramente, em 2 Tessalonicenses 3, 7 e 9, ele diz assim: Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros.
trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos deixar o exemplo. Paulo, como um plantador de igrejas, ele adotou a estratégia de não depender financeiramente dessas igrejas que ele estava plantando. Ele não queria ser um peso para ela. Mas, por mais que ele tomasse essa estratégia pessoal de não ser um peso, ele não fez disso uma regra. Tanto que ele orienta em 1 Timóteo 5, 17 e 18, bem ao contrário, ele diz: os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra dobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem o seu salário. Então ele tomou a postura pessoal, mas ele não fez disso uma regra. Pelo contrário, ele nos encoraja a remunerar-nos bem aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. Então parece que os filipenses, eles romperam essa regra pessoal de Paulo. Eles não levaram em conta que Paulo tinha tomado essa decisão de não depender das igrejas. E isso talvez explique a timidez de Paulo aqui no agradecimento. Eu não sei se você reparou, mas se você ler com atenção o texto, depois em casa com calma, você vai perceber que Paulo, ele direciona o seu agradecimento não com palavras extremamente amáveis a esses irmãos, mas ele direciona toda a ênfase do seu agradecimento à alegria no Senhor. Ele coloca no Senhor o seu agradecimento e não na generosidade dos filipenses. E essa atitude da igreja, irmãos, uma igreja que conhecia Paulo, que sabia que ele se autossustentava, essa atitude dos filipenses reforça ainda mais a grande preocupação e o grande cuidado que os filipenses tinham para com os ministros do Evangelho. Paulo sabia dessa preocupação deles. E ele estava ciente desse cuidado dos filipenses para com ele. O apóstolo sabia que essa preocupação para com ele era antiga. Apenas estava faltando oportunidades para que esses irmãos demonstrassem de maneira prática esse cuidado que eles tinham com o apóstolo. E Paulo nos diz: o qual, aqui se referindo ao cuidado, à preocupação, também já tínhamos antes, mas faltava oportunidade. Nós não sabemos, irmãos, por quais razões havia essa falta de oportunidade de enviar as ofertas até Paulo. Pode ser, irmãos, que a situação difícil que Paulo se encontrava, estando num lugar inacessível, fosse o motivo deles não conseguirem fazer o envio da oferta. Talvez a própria pobreza da igreja dos filipenses estivesse impedindo eles de ofertar na vida do apóstolo Paulo. Nós não sabemos, irmãos, mas uma coisa é certa: havia uma intensa preocupação com o sustento e o cuidado de Paulo. A igreja se preocupava com esse ministro do Evangelho. E nós devemos ter uma postura semelhante aos dos filipenses nos nossos dias. A grande diferença que eu vejo hoje, na nossa realidade para aquele tempo, um tempo onde havia preocupação, havia disposição para ajudar, mas faltava oportunidade, é que hoje nós temos muitas igrejas com oportunidades de ajudar os seus missionários, ajudar os seus pastores, seus seminaristas, mas falta o interesse, falta o cuidado, falta a preocupação. Existe uma preocupação muito maior nos nossos dias com o patrimônio, com o prédio, com a estrutura, do que com a vida dos missionários, do que com a vida dos seminaristas, do que com a vida dos pastores. Segundo o que a gente aprendeu da palavra de Deus, conforme Paulo orienta em 1 Timóteo, um bom pastor que faz bem o seu trabalho, que se esforça para ensinar a palavra de Deus, esse é certamente o grande patrimônio de uma igreja. Hoje, irmãos, eu confesso que é aquela pregação que eu tenho que pisar em ovos, né? Tem que ir com todo cuidado para não parecer que eu estou legislando em causa própria. Mas parem para pensar na realidade das igrejas do nosso país.
Pare para pensar na realidade das igrejas do Rio Grande do Sul. Entra no site da Editora Fiel e vai em mapa de igrejas, onde elas mapearam as igrejas bíblicas do nosso país. E dá uma olhada no Rio Grande do Sul. Quantas igrejas tem lá? Você conta nas mãos. As mãos. É óbvio que lá não está todas. Existem mais. Não conhecemos, mas devem existir. Mas pense nessa realidade, irmãos. Um estado com pouquíssimas igrejas bíblicas. Aí você começa a ter ideia de quão precioso é um pastor que, conforme diz a palavra de Deus, se dedica arduamente à pregação e ao ensino. E eu peço, irmãos, que vocês não me olhem aqui como um pastor agora. Eu peço que vocês me olhem como um irmão em Cristo, alguém que está junto de vocês, alguém que faz parte do mesmo corpo, é um membro desse corpo. Talvez com um pouco mais de maturidade do que os outros. Mas eu peço, ouça esse meu conselho, irmãos. Valorize um pastor assim. Se preocupe com ele. E entenda que ele é mais precioso do que esse prédio. Ele é mais precioso do que a estrutura. Do que bens materiais que uma igreja local possa ter. Se nós perdêssemos esse prédio hoje, se dissesse, não vamos mais alugar para vocês vão ter que procurar outro lugar, nós nos reuniríamos e iríamos cultuar, nem que se fosse na Gare. Nós nos reuniríamos lá, iríamos pregar a palavra, iríamos louvar juntos. Continuaríamos sendo uma igreja, independente do prédio. Agora pensa como seria difícil nós nos reorganizarmos em igreja se nós perdêssemos o pastor. E esse é um motivo, irmãos, que eu digo, orem, para que a nossa igreja em pouco tempo possa ter mais pastores. Para que Deus levante em pessoas no nosso meio dispostos a essa vida. Nós precisamos ter uma equipe pastoral. Não é bom, irmãos, quando uma igreja tem um pastor apenas. Porque pode acontecer circunstâncias e perderem o pastor, morre o pastor, sei lá. Nós não sabemos o dia da manhã. Mas independente das circunstâncias, uma coisa eu tenho certeza, irmãos, chegará um dia que eu não serei mais o pastor dessa igreja. Certamente, irmãos, vai chegar um dia onde eu não serei mais o pastor. E que Deus nos ajude que nesse dia a gente tenha outros pastores. Mas o ponto é, esse princípio, irmãos, esse princípio da preocupação e do cuidado deve estar presente no nosso meio. Para não corrermos o risco de cometer um pecado, de valorizar outras coisas que não possuem nem de perto o valor que um pastor que honra a palavra de Deus possui. Eu já frequentei, irmãos, uma igreja onde pastores e seminaristas literalmente passavam fome. Onde um pastor com esposa e filho ganhavam menos de um salário mínimo por mês. Menos da metade, na verdade. Uma igreja assim, irmãos, além de pecar contra o Senhor, ela não faz ideia da tragédia que é um pastor desmotivado para cumprir com o seu trabalho. E eu nem vou comentar, irmãos, como eu tinha dito, sobre as igrejas onde os pastores são donos. Existem igrejas que o pastor é o dono da igreja, onde ele recebe o dinheiro que entra e ele administra bem como bem entende. Não é o caso aqui e não é o caso de uma igreja bíblica. Vou pensar em igrejas na nossa realidade, onde o sistema de governo é congregacional. Ou seja, a igreja, os membros determinam o rumo da congregação. São vocês, os membros, que determinam os investimentos. São vocês, na assembleia, que determinam o salário do pastor. Então, uma igreja congregacional, ela deve se preocupar com o bem-estar do pastor e da sua família. Deve ter um cuidado especial com eles. Deve reconhecer o seu bom trabalho. E deve cobrar quando for o caso.
Você deve cobrar quando o pastor não estiver fazendo o seu trabalho, que é pregar a palavra de Deus, que é orientar, que é ensinar, que é pastorear. É uma preocupação, irmãos, que vai muito além de financeiro. É criar um hábito de você perguntar: pastor, você está bem? Como foi sua semana? Parece que o pastor não tem problema, né? O pastor não tem dificuldade, então ninguém está interessado. O pastor tem que estar bem, tem que estar bem porque tem que aconselhar quem está mal, então tem que estar sempre bem. Mas o pastor tem suas lutas, tem suas dificuldades, tem a sua família. Pense além das necessidades materiais. Principalmente, irmãos, se preocupe em oração. Ore. Se o seu pastor cai em pecado, desmorona a igreja. Ore para que Deus guarde. Demonstre sempre que possível, irmãos, o seu carinho pelo pastor. Isso é bom, é importante. Eu espero hoje receber vários abraços depois da pregação. Ok, irmãos? Que tenhamos esse princípio que é extraído aqui desse texto. Uma preocupação e um cuidado com aqueles que deram a sua vida para levar o evangelho adiante. Então, primeiramente, irmãos, que nós podemos aprender com a atitude da igreja dos Filipenses quanto ao sustento daqueles que se dedicam à pregação do evangelho é um cuidado, uma preocupação com a vida deles. Em segundo lugar, nós podemos aprender com os Filipenses que essa preocupação, ela nasce de um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão gera um comprometimento. Versos 15 e 16. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está lembrando os filipenses de que eles ocupavam um lugar único em suas atividades missionárias. Ele diz o início do evangelho, né? Aqui significa a primeira missão evangelística de Paulo na cidade dos Filipos. Depois é dito: nenhuma igreja se associou comigo no tocante dar e receber, senão unicamente vós outros. Aqui, irmãos, parece que havia uma troca comum entre a igreja e o apóstolo. Havia uma relação de dar e de receber. Os filipenses deram, mas eles também receberam. E o que será que a igreja recebia da parte de Paulo? Certamente recebiam bens espirituais da parte do apóstolo. E eu vou dizer por quê, porque está claramente como um padrão nas epístolas paulinas. Exemplo, 1 Coríntios 9:11. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito a uma colheita material. Em Romanos 15:27, ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos de Jerusalém. Consideraram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Havia claramente na epístola paulina esse dar e receber. Bênçãos espirituais e em troca o sustento. O que marcou o relacionamento de Paulo com os filipenses foi que eles eram extremamente gratos pelo que eles receberam da parte de Paulo. Eles eram extremamente gratos pelas bênçãos espirituais, mais precisamente a pregação do evangelho. No versículo 16, essa gratidão, ela é transmitida por meio da frequência na ajuda recebida por Paulo. Diz: porque até agora a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, nessa versão que eu uso sempre para pregar, o meio da revista e atualizada, ela deixa uma impressão que os filipenses enviaram apenas 2 vezes a oferta para Paulo. Em 2 oportunidades ele foi ajudado. Mas o sentido do texto no original, irmãos, é que a igreja enviou uma vez quando ele estava em Tessalônica e mais de uma vez quando ele estava em outros lugares. Certamente, o que motivava a igreja nesse compromisso fiel? Nesse compromisso contínuo com o ministério do apóstolo Paulo? Era a gratidão. Os filipenses, eles entendiam as inúmeras bênçãos espirituais que eles recebiam por parte do apóstolo. E agora, vamos pensar no contexto daquela época. Em um mundo
extremamente pobre, em comparado com a nossa realidade atual. Um mundo de recursos muito escassos. Uma igreja que se comprometesse em ajudar qualquer missionário que fosse, ela certamente era uma oferta sacrificial da parte deles. Era uma realidade que era muito difícil você poder enviar ofertas e recursos, porque os recursos eram muito escassos. Tanto que Paulo afirma claramente: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Uma igreja que se compromete sacrificialmente com ofertas para a propagação da obra de Deus, para o avanço do Evangelho, seja ele por meio do sustento dos missionários, do sustento pastoral, entre tantas outras formas que a gente pode contribuir para o progresso do Evangelho, essa é uma igreja que reconheceu que foi abençoada espiritualmente. Agora pense na questão do valor, tá? O que Paulo deu aos filipenses em comparação com aquilo que ele recebeu. Em termos de valor econômico, eu estou falando. Em termos de valor econômico, nós vamos dizer que Paulo não recebeu nada de valor. Que Paulo recebeu muita coisa de valor. Ele foi sustentado, ele tinha abundância. E em termos de valor, nós vamos dizer que Paulo não deu nada de valor econômico para os filipenses. Mas essa era uma igreja que reconhecia a graça de Deus e o valor real das bênçãos espirituais que ele havia recebido. Era Paulo que tinha trazido o evangelho da graça de Deus até aquele povo. A igreja dos Filipenses reconhecia que Paulo era um instrumento usado pelo Senhor para trazer vida até eles, e uma vida em abundância. Os filipenses se sentiam transformados pelo evangelho que Paulo tinha trazido até eles. E isso levou eles a um comprometimento na propagação do evangelho por meio das suas ofertas regulares, constantes e sacrificiais. A igreja de Filipos era uma igreja fiel no seu envolvimento e engajamento com o missionário e com a obra desse missionário, por meio de uma atitude que era movida pela gratidão das inúmeras bênçãos espirituais de um valor incalculável que eles haviam recebido. E por diversas vezes, irmãos, nós comentamos aqui na igreja entre os irmãos o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. A sua graça imerecida que nos alcançou, que abriu os nossos olhos para a beleza do Evangelho. O Evangelho da cruz de Cristo. E nós somos imensamente gratos por essa graça que separa o povo, que tira das trevas e traz para a luz. E nós nos sentimos ainda mais agraciados por Deus por fazer parte de uma igreja saudável. Uma igreja que procura fazer tudo em submissão à palavra de Deus. Que tem seus problemas? Claro que sim. Mas que tem a palavra como centro. E dentro de um contexto evangélico atual é tão difícil encontrar uma igreja bíblica. E o sentimento, pelo menos no meu coração, que predomina, é uma imensa gratidão a Deus. Parece que Deus fez uma dupla eleição, né? Ele nos tira das trevas e nos coloca num ambiente que ama a palavra, irmãos que amam louvar a Deus, que amam cultuar a Deus, que amam estudar a palavra de Deus. Isso é uma bênção tão grande. E é por isso, irmãos, que nós devemos possuir, como resposta a essa gratidão, a mesma atitude dos filipenses. Demonstrar a gratidão por meio de um compromisso com a propagação da obra de Deus. Um compromisso em compartilhar os nossos recursos com esse objetivo. Levar esse evangelho. Levar até onde a gente puder. Nós devemos investir alegremente os nossos recursos para que essa mesma graça que nos alcançou alcance o máximo de pessoas possíveis.
E se nós reconhecemos o quanto fomos abençoados, devemos ter o desejo ardente no nosso coração que outras pessoas possam também se alcançar da mesma forma. Quanto mais, irmãos, nós poderíamos fazer nessa cidade com mais recursos? Quanto mais nós poderíamos impactar as pessoas se nós tivéssemos a oportunidade de divulgar mais a nossa igreja, as pregações, de ter um curso de teologia aqui na nossa igreja, onde a gente pudesse oferecer um alimento sólido para outras pessoas, onde nós pudéssemos preparar missionários. Enfim, quantas outras igrejas nós poderíamos plantar seguindo esse modelo de igreja que tanto tem nos abençoado? Pensam na bênção que seria nós termos os recursos para preparar, para sustentar e para enviar pessoas dispostas a plantar essas igrejas. Nós sabemos, irmãos, de familiares de pessoas dentro da igreja que moram em outras cidades que desejam uma congregação como a nossa. Que nunca fique, irmãos, o sentimento de que faltaram recursos para fazer mais. Nós poderíamos ter feito mais, mas nós não tínhamos os recursos. Que haja, irmãos, em nós um sentimento ímpar de investir no reino e de saber que nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós estamos tentando sustentar um ministério missionário dentro da nossa igreja local. Nós estamos investindo para preparar novos missionários. Nós estamos investindo na igreja. Nós estamos investindo na propagação desse evangelho. Nós não estamos investindo em prédio, em bens, em prosperidade, e nem em deixar o pastor rico. O objetivo é fazer o evangelho de Cristo conhecido. Que nós tenhamos esse alvo muito bem estabelecido. Fazer a obra de Deus prosperar neste mundo. Eu louvo a Deus, irmãos, pela disposição que Deus tem colocado no coração dos irmãos aqui na nossa igreja. Deus tem nos sustentado fielmente sem nunca pedir dinheiro no culto. Deus tem honrado. Mas jamais caia no erro de pensar que nós temos feito o suficiente. Porque se nós compararmos o quanto nós somos abençoados através da pregação do Evangelho, através das imensas bênçãos espirituais que nós desfrutamos, nós nunca teremos ofertado o suficiente. Nós nunca teremos nos doado o suficiente. Nós nunca teremos feito o suficiente. Porque Deus tem feito muito mais por nós. Então, primeiramente, irmãos, o que nós podemos aprender com a atitude da igreja dos Filipenses quanto ao sustento daqueles que se dedicam à propagação do Evangelho é um cuidado, uma preocupação com a vida deles. Em segundo lugar, nós podemos aprender com os filipenses que essa preocupação ela nasce em um sentimento de gratidão pelas inúmeras bênçãos espirituais que eles receberam por meio de Paulo e que gerou um comprometimento. Por fim, irmãos, nós podemos aprender com Filipenses a arte da generosidade. Versos 18 e 19. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo ele foi generosamente abençoado ao ponto de ter abundância de recursos. O apóstolo possuía tudo aquilo que ele necessitava. Ele diz, estou suprido, eu já tenho o suficiente. E isso ocorre porque os filipenses, movidos pelo cuidado, pela gratidão, com fidelidade, com disposição, eles enviaram as suas ofertas. E conforme o versículo 19 fala, não levaram em conta que essas ofertas fariam falta para eles mesmos. Os filipenses enviaram ofertas generosas e sacrificiais até Paulo. Essa disposição, irmãos, correta, bíblica, no socorro aos ministros do Evangelho, motivado não por ganância,
Eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Não era essa a motivação desses irmãos. Não era também motivado por orgulho próprio. Sabe? Eu tenho abençoado Paulo, tenho mandado dei vários recursos e conta para todo mundo que está ajudando. Também não era esse o motivo. Era gratidão. Era reconhecer a graça de Deus na sua própria vida. E aí sim, essas ofertas são, conforme diz o texto, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E Paulo aqui ele pega o vocabulário do sistema sacrificial do Antigo Testamento. E ele quer enfatizar que o viver cristão ideal é aquele que procura ser aceito por Deus. E isso é feito por meio de uma conduta diária, que tem início no reconhecer as bênçãos, reconhecer a graça imerecida de Deus na sua própria vida. Para os filipenses, ajudar o ministério do apóstolo Paulo não era uma obrigação legal. Precisamos mandar os recursos para Paulo porque a lei manda. Está lá, na lei. Então nós temos que cumprir a lei para se tornar justos diante de Deus. Vamos mandar porque a lei diz. Nós temos que ofertar porque o pastor falou. O pastor disse que tem que dar. Então vamos dar. Tem que dar os 10%. Porque se não der os 10%, vai vir o devorador. Meu Deus, e agora? Porque senão nós vamos roubar a Deus. Nós temos que dar. Vamos dar. Vamos fazer um sacrifício. Nada disso é ensinado aqui. Tem algum ensino parecido aqui nesse texto? E não tem nenhum outro texto do Novo Testamento, irmãos. Nenhum lugar diz que é para ofertar dessa forma. Como imposição legal, por constrangimento, ou qualquer outro tipo que senão por gratidão a Deus. Não era essa a compreensão da igreja dos Filipenses. Eles eram movidos por generosidade e gratidão. Ofertas frequentes, sacrificiais, mas dadas com alegria. Fazia parte da conduta diária dos filipenses. E essa conduta diária, que refletia na oferta, isso era agradável, aceitável a Deus. A igreja dos Filipos não fazia isso por constrangimento nem por pesar. Ela fazia da oferta ao apóstolo Paulo um verdadeiro culto a Deus. Um culto diário. Como se estivesse oferecendo a Deus um sacrifício aceitável e aprazível. O versículo 19, irmãos, ele possui um formato de oração. Paulo faz uma oração aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A generosidade da igreja, em uma época de pouquíssimos recursos, ela certamente colocava os próprios filipenses em um certo grau de necessidade. E Paulo tem ciência disso, e é por isso que ele faz essa oração. Para ajudar, irmãos, a gente compreender o nível, o grau da generosidade dessa igreja. Vejam o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu no seu comentário de Filipenses sobre esse assunto. Ele diz assim: a igreja de Filipos tinha o coração maior do que o bolso. Eles davam não do que sobrava, mas das suas próprias necessidades. Ofertavam sacrificialmente. Eram pobres, mas enriqueciam muitos. Nada tinham, mas possuíam tudo. Olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom imerecido de Deus. Não apenas davam com generosidade, mas também com sacrifício. Pois não apenas segundo as suas posses, mas voluntariamente ofertavam acima delas. Eles ofertavam não apenas para Paulo, o plantador da igreja, mas também para os irmãos pobres, que eles jamais tinham visto. Eles deram não apenas dinheiro, mas eles mesmos. Eu estava meditando sobre isso, e eu chego à conclusão, irmãos, que a generosidade dos filipenses, ela é constrangedora para nós no século 21. Nós jamais vamos poder saber o que eles viveram, ter essa necessidade e mesmo assim se alegrar em poder contribuir, em poder dar um sacrifício louvável e aprazível a Deus.
E sabe por que, irmãos, que essa generosidade deve nos constranger? Porque ela nada mais é do que colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina por meio da própria epístola de Paulo aos Filipenses. É uma carta, irmãos, que ensina que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. É uma carta que diz que nós recebemos o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Que diz que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Uma carta que diz que nós devemos nos alegrar no Senhor e jamais colocar qualquer confiança nos nossos próprios méritos ou esforços. Que nós devemos viver como forasteiros e peregrinos nesse mundo, com uma certeza de que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador. Essa generosidade constrange porque é esses ensinos postos na prática. É isso que os filipenses faziam. Viviam na prática o que Paulo ensinava. A resposta natural, irmãos, se nós colocarmos tudo isso na nossa vida, vai ser generosidade e disposição no sustento e na propagação da obra de Deus neste mundo. Mas se esse exemplo, irmãos, dos filipenses nada mais é que colocar em prática aquilo que nós já conhecemos da Bíblia, por que é um assunto tão difícil para nós hoje? Por que nós temos tanta dificuldade de seguir esse exemplo? O que faz com que nós não tenhamos a mesma disposição dos filipenses no sustento e na propagação do Evangelho neste mundo? Seja por meio do sustento da igreja local, de missionários ou qualquer outro tipo de ajuda nesse sentido. E eu diria, irmãos, que existem pelo menos 3 grandes motivos que nos impedem de agir como os filipenses. E eu peço que você medite e que você sonde o seu coração a esse respeito. E nós devemos lembrar, irmãos, antes de pensarmos nisso, que todo o recurso que nós temos é Deus quem nos dá. Tudo que nós temos já é de Deus. Essa ideia, eu vou devolver de Deus uma parte, Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Nós somos meros mordomos de Deus. E a Bíblia diz que um dia nós prestaremos contas da nossa vida, inclusive da onde nós temos colocado esses recursos. Então, o primeiro motivo que me veio de nos impedir de agir como os filipenses é o próprio pecado. Em especial, o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz para Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E muitos, por causa dessa cobiça, se desviaram, inclusive, da fé. O amor ao dinheiro nos impede de sermos como os filipenses. O amor ao dinheiro nos impede de sermos generosos, dispostos, desapegados com as coisas deste mundo. O amor ao dinheiro é o principal motivo que nos impede de agir como os filipenses. Em segundo lugar, o motivo que nos impede de ser como eles são por causa das prioridades definidas na nossa vida longe da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos abençoar mais porque o custo da nossa vida é muito alto. Um custo de vida que é definido distante da palavra de Deus. Eu já comentei aqui em outras oportunidades que coisas que para nós hoje são essenciais, a Bíblia considera como supérfluo, como luxo. E eu vou fazer um cálculo aqui para ilustrar, irmãos. Eu vou pegar algo que indiscutivelmente é um luxo e que, convenhamos, não edifica a vida de ninguém, que é a TV paga. Tá? TV por assinatura. Dados oficiais. No Brasil hoje são 18 milhões de assinantes, que pagam em média R$250 por mês em TV paga. Vamos dizer que 1% sejam cristãos. Eu vou incluir todo mundo, né? Não vou incluir só cristão eleito, porque
A gente sabe que pode ser muito menos que isso. Uma questão, 180 mil pessoas gastando um total de 45 milhões de reais por mês. Com televisão. Com esse valor, irmãos, nós poderíamos acabar com a fome de 90 mil pessoas por mês. Irmãos, eu sei que não é tão simples assim. Eu sei que não quero ter nenhum cálculo mágico. Meu objetivo é refletir sobre as nossas prioridades. Refletir sobre o estilo de vida que nós temos levado. Eu também não estou dizendo que é pecado ter TV paga. Não é isso, irmãos. Pelo contrário, irmão. Longe de mim dizer isso. Até pouco tempo eu tinha também. Entendeu? Não é esse. O ponto é refletir sobre a prioridade na nossa vida como cristãos. Onde nós temos colocado os nossos recursos. Terceiro motivo, irmãos, é falta de maturidade espiritual. Esse motivo leva em conta você ainda não ter tido a devida iluminação sobre o assunto. Você não conseguir compreender ainda a realidade transitória dessa vida, como essa vida é passageira. Você não conseguir vislumbrar ainda a realidade de um reino futuro e eterno. Isso muitas vezes é a nossa imaturidade. Nós já cremos em Cristo como Salvador, mas não temos a maturidade suficiente para conseguir viver isso de uma maneira prática e realmente ser disposto como os filipenses eram. Então esses, irmãos, na minha concepção, são os 3 principais fatores que nos impedem de seguir esse exemplo. Amor ao dinheiro, errar ao definir as prioridades da minha vida e falta de maturidade espiritual. Então, recapitulando, irmãos, o que nós podemos aprender aqui com os filipenses quanto ao sustento daqueles que dedicam a sua vida à propagação do Evangelho? Em primeiro lugar, um cuidado, irmãos, uma preocupação com a vida deles. Em segundo lugar, nós podemos aprender com os filipenses que essa preocupação ela nasce num sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão gera um compromisso. E em terceiro lugar, nós podemos aprender com os filipenses um modelo de generosidade bíblica. Infelizmente, irmãos, vivemos tempos onde esse assunto não tem sido conduzido de maneira correta pelas igrejas dos nossos dias. É triste pensar que muitos se constrangem com esse assunto, coisa que a Bíblia não se constrange em momento algum. A prova disso é que nós temos diante de nós um texto que nos dá valiosos princípios para nos guiar corretamente quanto a isso. E o que eu gostaria que você jamais esquecesse, depois de ouvir essa pregação, é que a perspectiva da graça deve sempre conduzir as nossas ofertas. A perspectiva da graça deve nos guiar nas nossas ofertas. Porque realmente, irmãos, se você não reconhece a graça de Deus na sua vida, presente no Evangelho, se para você não faz sentido dizer que Jesus morreu por nós, pecadores, se para você pregar o Evangelho não é algo urgente, porque você ainda não compreende o porquê Cristo morreu e não tem necessidade de um Salvador, então esse assunto não faz sentido nenhum realmente. Dizer que nós temos que sustentar uma igreja, dizer que nós temos que contribuir financeiramente por algo que nós nem acreditamos, realmente é loucura. Realmente não faz sentido nenhum. Agora, por outro lado, irmão, se você crê no Evangelho, se você crê na cruz de Cristo, e crê que essa cruz mudou a sua vida, transformou o seu viver, então esse assunto faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque você deseja que essa mesma cruz que te alcançou, alcance tantos quanto possam ser possíveis. E as nossas ofertas devem ser guiadas por essa gratidão a Deus, que usa de pessoas que se dispõem a abrir mão das suas próprias vidas em favor de serem uma ferramenta de Deus no processo da salvação. Através da pregação do Evangelho neste mundo, irmãos. Agora eu digo, jamais oferte por constrangimento, por barganha, porque alguém disse que você tem que fazer, mas oferte por gratidão, por amor a Deus, reconhecendo a sua graça imerecida que te alcançou.
e que te separou da multidão. Reconhecer a graça de Deus, irmãos, vai te levar a uma atitude semelhante aos filipenses. A gratidão à graça de Deus te levará a se preocupar com a vida daqueles que se dedicam ao Evangelho. E aí você verá essa preocupação sendo guiada por esse sentimento de gratidão e que, consequentemente, gerará também um compromisso generoso para com essa causa. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos corações dispostos, desejosos, gratos e generosos. Vamos orar, irmãos.